The presidential election in Colombia A eleição presidencial na Colômbia, entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, deixou o país dividido. Casos de alteração de cédulas e atas de apuração, documentados por cidadãos, lançaram uma sombra de desconfiança nas instituições antes do segundo turno. Mesmo que Cepeda tenha depois recuado nas acusações de fraude feitas pelo presidente Petro, dizendo: "Não encontramos evidências de fatos com magnitude ou profundidade suficientes para justificar uma declaração formal." Mas além da capacidade de Petro de provar alguma irregularidade, a pergunta que fica é: como um candidato no estilo Trump consegue vencer uma eleição na Colômbia? win an election in Colombia, just as in Argentina, Ecuador, and Honduras. Assim como na Argentina, no Equador e em Honduras, foi uma intervenção direta e eficaz do governo Trump, algo que também tentaram sem sucesso no Canadá e na Hungria. O Grayson viajou até Huila, bem na região de fronteira com o Equador, com o objetivo de entender como a população local foi afetada pela intervenção eleitoral dos Estados Unidos e conversar com alguns eleitores progressistas da região. Ponto de ligação entre Putumayo e Cauca, Huila fica em uma área de tensão marcada pela continuidade da guerra civil e dos conflitos sociais na Colômbia. Colombia's continued civil war and social conflict. No caso dos Estados Unidos, já existem precedentes que mostram que, em muitas partes da América Latina, eles exerceram influência em assuntos que vão desde guerras até a derrubada de presidentes. Aqui na Colômbia, especificamente, vimos isso recentemente com a ação dos Estados Unidos de colocar o presidente Petro na lista Clinton como traficante de drogas. Os governos do Equador e dos Estados Unidos realmente exerceram influência nas eleições da Colômbia, já que enviaram observadores para acompanhar a votação. Da mesma forma, as pessoas estão prestando muita atenção em como as relações entre o Equador e os Estados Unidos podem mudar, dependendo do resultado de cada candidato. A interferência dos Estados Unidos começou com declarações políticas de Trump, Rubio e, claro, Bernie Moreno sobre a Colômbia e o presidente Petro. Aos poucos, a retórica foi ficando mais intensa, acusando o presidente Petro de não combater a guerra às drogas e chegando ao ponto de colocar ele e a esposa na famosa lista Clinton, como colaboradores do tráfico de drogas e de atividades ilícitas. Essas acusações foram amplificadas pela grande mídia. Influenciar o público de forma realmente eficaz. Primeiro, ele quebrou o acordo que fez comigo durante nossa conversa pessoal, em que prometeu não intervir na Colômbia. Mesmo assim, ameaçou com ataques de mísseis. Eu fui falar com ele. Acredito que nos despedimos em bons termos. Ele precisa permitir que o povo colombiano tenha liberdade para votar e escolher. E tem que parar de humilhar outras nações, de lançar mísseis contra elas, de fazer ameaças militares e de desrespeitar o direito humanitário internacional. Acabando com o direito internacional humanitário. Trump também acionou seu aliado local, o presidente equatoriano Daniel Noboa, nascido nos Estados Unidos, que impôs tarifas sobre o comércio bilateral, praticamente paralisando as trocas na fronteira, antes movimentada pelo comércio. Os prejuízos chegam a centenas de milhões. Ele chegou a atacar militarmente a fronteira, bombardeando o lado colombiano e realizando incursões, prendendo e torturando cidadãos colombianos no lado equatoriano. Essa estratégia consiste em retratar, reforçar e destacar, por meio daquela imagem clichê dos traficantes de drogas, tanto o governo colombiano quanto a própria população da Colômbia. É nesse contexto que aconteceu o episódio dos ataques aos barcos de pescadores. E embora seja verdade que algumas daquelas pessoas talvez estivessem traficando, ainda assim foi uma operação militar conduzida pelo governo dos Estados Unidos. O objetivo por trás disso, com o apoio das facções de direita do país, era exercer influência, mais especificamente associar o povo e o próprio governo ao tráfico de drogas.
É um objetivo que eles continuam perseguindo até hoje e do qual não vão desistir. And one they will not cease attempting to achieve. Hacer y no van a parar de hacerla. Yo creo que la política internacional se está fluyendo en Colombia. Well, Colombia. I believe it has reached a moment of extreme. Olha, eu acredito que a Colômbia chegou a um momento de polarização extrema. Existem certos jogos políticos internos acontecendo entre senadores, entre algumas figuras políticas do passado, que simplesmente se recusam a deixar o poder e insistem em continuar com seus esquemas sombrios. Eles começaram a pedir ajuda e favores internacionais, como vimos com alguns senadores dos Estados Unidos, por exemplo, e também com outros que se alinharam ao Equador, tentando, no fim das contas, brincar com o rumo futuro do país. Attempting to toy with the future trajectory of this country. Intentan empezar a jugar con el cambio del futuro de este país. The creation of conflict between Colombia and Ecuador. A criação de um conflito entre a Colômbia e o Equador é um dos principais instrumentos do grande projeto americano de Trump para consolidar o poder. A doutrina Monroe está sendo aplicada por meio de um novo plano, parecido com o Cóndor, e impulsionada por figuras como os ex-presidentes Álvaro Uribe e Juan Orlando Hernández, que foi perdoado pelo presidente Trump das acusações de narcotráfico, além dos atuais presidentes Milei e Daniel Noboa. Essa estratégia vem sendo levada adiante não só com tarifas e impostos no estilo Trump sobre produtos colombianos, mas também com uma sequência constante de provocações e relatórios falsos. Entre eles, ataques no estilo dos falsos positivos e até bombardeios de embarcações na costa do Pacífico. Nesses casos, a prioridade parecia ser mostrar resultados e não reunir provas. O número de mortos valia mais do que as evidências concretas. Sim, a política dos falsos positivos na contra-insurgência está de volta. Donald Trump, along with our very own neighbor, Ecuador. Donald Trump, junto com o nosso vizinho Equador, influencia indiretamente a política do nosso país, já que eles repetidamente afirmaram e declararam que o governo progressista da Colômbia é um fracasso. Isso chegou ao ponto de causar o fechamento das nossas fronteiras ao sul e gerou vários conflitos com o governo Trump, que chegou até a menosprezar os nossos esforços, que foram bastante eficazes no combate ao tráfico de drogas e à lavagem de dinheiro. Muitos políticos colombianos viajam para os Estados Unidos para espalhar mentiras em nome deles. O objetivo é retomar o controle do governo. They seek to seize control of the government once again. por ellos querer apoderarse nuevamente del gobierno. Se ha visto que la relación de la It has become apparent that the relationship between the Ecuador Ficou claro que a relação entre a direita equatoriana e a direita colombiana envolve uma manobra bem evidente, feita para influenciar a política atual ou as eleições em andamento. E como isso fica evidente? Bom, primeiro, a gente vê o presidente Uribe viajando para o Equador, sim, para estabelecer um certo tipo de acordo com o governo equatoriano. Depois dessa visita, foram impostas tarifas sem justificativa, que pareceram surgir do nada. unjustified tariffs that seem to come out of nowhere. unos aranceles injustificados. The forefather of Uribism, Álvaro Uribe, O patriarca do uribismo, Álvaro Uribe, ex-presidente condenado a 12 anos de prisão, conhecido por liderar uma campanha especialmente violenta de assassinatos para militares com apoio das Forças Armadas e conivência dos Estados Unidos, e que demonstrou o mesmo apetite de Trump por falsos positivos, visitou em segredo o presidente equatoriano Daniel Noboa em fevereiro de 2026. Noboa, por sua vez, é um defensor da linha dura, milionário nascido em Miami e um aliado importante dos Estados Unidos na região. born millionaire and a key U.S. ally in the region. The secret visit took place shortly before A visita secreta aconteceu pouco antes de o Equador impor tarifas de 50%, ameaçando depois aumentá-las para 100% no comércio com a Colômbia. Isso acabou paralisando o comércio na fronteira e afetando gravemente a economia de regiões como Huila, onde essas entrevistas estão sendo realizadas. A reunião deveria ter permanecido em sigilo, e Uribe inicialmente negou que ela tivesse acontecido. Mas uma postagem de Lavínia Balbonesi, esposa do presidente Daniel Noboa, acabou revelando o encontro ao compartilhar fotos da reunião nas redes sociais. Mesmo com essa revelação,
o episódio recebeu pouca ou nenhuma atenção dos principais veículos de imprensa. Little to no attention from major news outlets. Entonces, At this moment, the Colombian government, through seizures, the arrest Neste momento, o governo colombiano, por meio de apreensões, prisões de grandes chefes do narcotráfico e da interdição militar de rotas específicas, como as de Catatumbo e do Cañón del Miqui, fez com que essas rotas migrassem para outros países, especialmente para o Equador. Então vamos colocar assim: esse país enfrentou de fato o problema do narcotráfico de forma estrutural, institucional e também militar. Mesmo assim, o governo dos Estados Unidos tentou lançar dúvidas sobre esses esforços, colocando o governo nacional naquela lista, conhecida como a lista ou a lista Clinton, e chegou até a tentar incluir o próprio presidente. O objetivo claramente era deslegitimar um governo de esquerda e, com isso, influenciar as eleições. leftist government, and by doing so, influence the elections. deslegitimar un gobierno de izquierda y desde ahí entonces incidir en las elecciones. Del Espriella prometeu implementar um modelo parecido com o de Javier Milei, acabando com todos os programas sociais e também com o processo de paz que está sendo conduzido pelo governo de Gustavo Petro. Este gobierno da más inversión en la educación. Petro's government is allocating increased O investment. governo de Petro está destinando mais investimentos para a educação. Ele tem apoiado as Forças Armadas, aumentando especialmente as verbas de alimentação e melhorando as condições de moradia dos soldados de base por meio de investimentos sociais. Também oferece assistência aos idosos. Além disso, foram feitos esforços para fortalecer as garantias que permitem às pessoas se aposentar. Estão sendo feitos investimentos importantes na construção de instalações em regiões que antes não tinham acesso ao ensino universitário, ensino que agora é gratuito. Education that is now tuition free. Existe uma socio-espmaler. Y ya que es gratuita. Atendida sola con pues un paño de There agua is a tibia, rather stark social divide. Consequently, these social policies have been Consequentemente, essas políticas sociais têm sido voltadas para as mães cujos filhos estão em situação de vulnerabilidade, para os jovens que frequentam universidades e instituições de formação, preparando-se para ser o futuro da Colômbia, e também para os idosos. Essa própria desigualdade alimenta a busca por oportunidades que, por sua vez, acabam sendo oferecidas por redes criminosas. in turn offered by criminal ser networks. entonces atractivos para jóvenes que no tienen la oportunidad. Yet none of this matters to Donald Trump. Now, Nada disso importa para Donald Trump. Agora, uma espécie de quase imperador do subcontinente latino-americano. Se a Colômbia cair sob sua influência, só vão restar o México e o Brasil, que já estão sob forte pressão de processos jurídicos politizados, operações assimétricas e tramas de inteligência. Isso contrasta fortemente com o que víamos há alguns anos, quando o movimento de semi-independência dominava o subcontinente. Donald Trump pretende aplicar uma nova doutrina dos Estados Unidos de dominação sobre todo o continente e de exploração dos recursos dos próprios aliados, principalmente por meio das agências de inteligência e de governos vassalos. Ele conta com ativos políticos, de inteligência e da grande mídia, e também com apoio militar, como vimos na Venezuela e em Cuba. Há uma presença significativa de grupos armados. Hay mucha presencia de grupos armados, tanto. There is a heavy presence of armed groups here. Há uma forte presença de grupos armados por aqui. Dá para encontrar de tudo: facções locais, internacionais e até cartéis mexicanos atuando nessa região do país. A gente já sabe que as drogas, especialmente o tráfico, são um negócio extremamente lucrativo. Existem bases gringas aqui, 7 bases militares dos Estados Unidos, embora eu realmente não saiba qual é a função delas. Se elas de fato ajudam os cartéis ou se combatem o tráfico, já que os Estados Unidos são, afinal, o principal consumidor dessas substâncias. A situação evoluiu a tal ponto que, mesmo votando com medo, as pessoas ainda escolhem votar. Votam com medo, mas em nome da esperança. One chooses to vote nonetheless, voting in fear for the sake of hope.
The candidates' approaches could not be more dissonant. As posturas dos candidatos não poderiam ser mais diferentes. O ponto forte de Abelardo de La Espriella seria o combate a grupos armados e criminosos, mas ele não promete investimento social, e sim cortes profundos. E, acima de tudo, submissão a Trump e aos demais apoiadores dele. Já a proposta de Zepeda é aumentar o salário das tropas e investir em nova infraestrutura de segurança, sem deixar de lado o investimento em desenvolvimento social. Mas o mais importante é colocar a Colômbia acima dos interesses de Trump e das corporações transnacionais. Algo como Colômbia em primeiro lugar, com todos os riscos que isso traz. Colombia first, with the risk it entails.